Vamos abrir nossas Bíblias? Ao pessoal da mídia aí, é igual ontem. A versão que eu vou usar aqui é a revista e corrigida, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 58. É o último versículo desse capítulo. É um capítulo grande, onde Paulo fala sobre a ressurreição. Sobre o corpo que receberemos na ressurreição, algumas características e utilidades desse corpo. Essa é a teologia paulina acerca da ressurreição. E falando da ressurreição, no final ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. No século 21 ficou desse jeito aí, né? Amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, nós estamos relembrando e celebrando os 66 anos dessa igreja. São muitos anos. A PIB Itaim, onde eu estou pastoreando no momento, eu fiquei muitos anos aqui no Espírito Santo, comecei o ministério em Guarapari, depois em Vila Velha, 8 anos, e agora em agosto vou fazer 1 ano que estou lá em São Paulo, na PIB Itaim. É a primeira igreja batista no Itaim, é o nome do bairro, né? Um bairrozinho de 500 mil habitantes, com 22 igrejas batistas. Ela é a primeira mãe de todas as outras, uma igreja de 60 anos, completou agora no último novembro, 60 anos. Então é uma bênção, uma igreja que passa dos 60 anos e continua atuante, continua relevante, continua crescendo, atualizada, dialogando, sobretudo, com as novas gerações. Isso é uma bênção. E nesse versículo eu queria perceber com você, nessa manhã, 7 características de uma igreja que completa aniversários. Por que uma igreja faz 66 anos? O que é que faz uma igreja durar esse tempo? Permanecer em constante crescimento e dinamismo. Mas você nessa manhã também pode olhar para esse versículo e extrair daí 7 características para qualquer coisa que você quiser que seja ou que esteja saudável. Então eu não sei o que é que você precisa que fique saudável na sua vida. Não sei onde você precisa melhorar. Então você pode olhar para esse versículo nessa manhã e enquanto eu exponho a partir daí 7 características de uma igreja saudável que completa aniversários, você pode ir aplicando isso na sua vida, na sua necessidade. Pastor, preciso de saúde no meu casamento. Então, aí tem 7 características de um casamento saudável. Pastor, preciso de saúde na área profissional. Estou meio mal e preciso dar uma guinada e melhorar. Então, aí tem 7 características de um profissional saudável. Eu preciso melhorar algum relacionamento de amizade. Então, aí tem 7 características de um amigo saudável. Seja qual for a sua necessidade, você pode aplicar esse versículo e extrair daí 7 características para qualquer coisa nesse planeta ficar saudável quando se trata de pessoas. Aliás, o negócio dessa igreja é gente, né? Não é isso? Eu achei ousado esse slogan, rapaz. Isso é seu, Márcio? Não?
Segunda de Palmas, nosso Deus, aquilo lá é uma águia de rapina. Ah, então está explicada. Nosso negócio é gente. Falei, rapaz, que slogan ousado. Eu não sabia que era de lá, que bênção. Nós temos um missionário que atua lá em Tefé, na Amazônia, que é de lá, da Cibapa, igreja abençoada demais. Então, queridos, o texto diz, portanto, amados. Portanto, amados. Primeira característica de uma igreja saudável é o amor. O amor. E você sabe que existem 4 palavras gregas que podem ser traduzidas por amor. Porque o grego, ele é assim, ele pensa demais, ele quer explicar tudo nos mínimos detalhes. Então, a gente é mais prático. A gente fala, eu amo meu cachorro, eu amo meu amigo, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa. E aí o grego fala, hã? Você sente a mesma coisa pelo cachorro, pelo amigo, pela mãe e pela esposa? Como assim? Não, não tem condição. Aí ele colocou uma palavra diferente para cada tipo diferente do exercício do amor. Então, quando o grego vai dizer que o homem ama sua esposa, o amor conjugal, intimidade entre um homem e uma mulher, ele chama isso de eros. A raiz da palavra erótico. Eros, o amor de intimidade, o amor conjugal. Quando ele vai dizer que ama um amigo, aí ele diz que é o philos, de filéu, amor fraterno, gostar da companhia de alguém. Quando ele vai dizer que ama a mãe, a avó, um sobrinho, um neto, um tio, amor de laços familiares, ele chama de storge. E quando ele precisa amar, precisa se sacrificar, até mesmo que aquele que é amado, o alvo do amor, não mereça, aí ele chama de ágape. Incondicional e sacrificial. Aí uma vez, o menino me perguntou, pastor, então se eu estiver na rua com a minha namorada, de repente a gente for assaltado, e o bandido lá por algum motivo, ficar nervoso, está drogado, e ele está com a arma, e ele fica nervoso e ele vai atirar. Se ele for atirar na minha namorada, eu pular na frente da bala para salvar a vida da minha namorada. Isso aí é o ágape? Eu falei, não, meu filho, isso aí é o eros, não é sua namorada? Ele, ué. E se fosse um amigo? É o filos. Se fosse minha mãe, estorguei. Ué, pastor, não entendi. Ué. Então, quando que é o ágape? Aí eu falei, o ágape é quando chega a polícia vai atirar no bandido, aí você pula na frente da bala para salvar o bandido. Tem moral? Portanto, a grande pergunta que a gente precisa fazer é, quando Paulo escreveu para os coríntios e os chamou de amados, qual foi a palavra que ele usou? Será que Paulo usou eros? Ele queria ter intimidade com os coríntios? Será que ele usou storge, considerando os coríntios como sua família? Será que ele usou filos porque ele gostava da companhia dos coríntios? Nenhuma das três. Paulo os chamou de agapetos adelphos. Por que Paulo ama os coríntios com ágape? E a resposta é muito simples, é só ler a carta toda. Paulo conhecia
todos os defeitos daquela igreja. Sabia os podres, sabia tudo. Cheio de panelinha, cheio de briga. O menino pegou a mulher do pai dele, os irmãos botando um ao outro na justiça, uma confusão na hora do culto, um falando uma língua, outro falando outra, um idioma, outro idioma, uma confusão, ninguém se entendia, uma bagunça, uma verdadeira bagunça. E o Paulo fala: eu amo vocês. Você fala: Paulo, mas não tem como amar, esse povo gosta muito de briga, esse povo é muito bagunceiro, bagunçado, desorganizado, complicado, uma confusão nessa igreja, como é que você consegue amar? O Paulo fala: do mesmo jeito que Jesus me amou. Portanto, queridos, o Novo Testamento não nos obriga a termos filos na igreja. Sabia disso? Você não é obrigado a ser amigo de ninguém na igreja. É uma escolha sua. Você pode ser amigo, aliás, eu acho que deve fazer amizade na igreja. Mas o Novo Testamento não nos obriga, não é um mandamento. Sejam amigos uns dos outros. Não. Toda vez que em forma imperativa, toda vez que o Novo Testamento, como mandamento, diz para a gente nos amar como igreja, a palavra é ágape. Por quê? Porque a gente vai conviver, a gente vai descobrir os defeitos, a gente vai saber os podres, e mesmo assim precisamos continuar amando. Se não, fecha as portas e vamos embora. Se não for o amor ágape, uma igreja não dura um ano, porque em um ano dá para brigar muito, hein? Nosso Deus, em um ano dá para fazer um estrago. Como que fica 66 anos? Um homem e uma mulher dentro de casa, vindo cada um de uma família, já é uma guerra. Um homem e uma mulher, debaixo do mesmo teto. A dificuldade que é para permanecer junto. Imagina centenas. Por anos. Está filmando? Está transmitindo? Tá? Eu ouvi dizer que numa igreja tinha um baterista. Um baterista branco, assim, com 1,95 m, descendente de italiano, nasceu em Tombos, Minas Gerais. Ouvi dizer, não sei se é verdade não. Diz que ele era baterista numa igreja, e de repente, no ensaio do Ministério de Louvor, a igreja tinha um baterista. Quando esse cara, que nasceu em Tombos, alemãozão assim, de 1,95 m, descendente de italiano, quando ele foi para essa igreja, a igreja tinha um baterista, o baterista oficial. E ele também toca bateria. Mas ele queria servir, queria ajudar, então ele foi ajudar cantando. E aí, nessa semana, ele estava escalado para ajudar no louvor cantando, fazendo backing vocal. E aí, estava ensaiando, e de repente, o baterista surtou. E lá tinha uma porta assim de vidro também, foi o que eu ouvi dizer, não sei se é verdade. O baterista, só que a bateria ficava do lado de cá, igreja menor, e o louvor desandou, não estava do jeito que o baterista queria, ele simplesmente levantou, pegou as duas baquetas e jogou na porta de vidro lá atrás. Blá! Chutou a bateria e foi embora. Aí ficou todo mundo assim. Aí todo mundo olhou para ele e falou: você toca bateria? Ele: toco. Então, vamos lá. Aí ele
ajeitou a bateria, buscou as baquetas, e vamos lá. E fez um ensaio na bateria. Isso foi num sábado à tarde. Foi todo mundo embora, em choque, olhamos para o líder, você resolve aí, meu amigo. Ok. Domingo de manhã, todos chegaram, ele sentou na bateria, tocou as músicas da manhã, tudo certo, vamos embora. Domingo à noite chegou, aí vamos para o gabinete com o pastor, aquela coisa, repassar a ordem de culto e tal, e tal. Aí quando estavam todos juntos, dando as mãos para orar, para iniciar o culto, quem chega? O baterista. Entrou no gabinete, não deu boa noite, não deu paz, não deu graça, não deu nada, juntou a mão de um, de outro, vamos orar? Orou como se nada tivesse acontecido, sentou na bateria e tocou todas as músicas, do jeito que ele queria. E o alemãozão pegou o microfone e ficou no back vocal. E a vida continuou, como se nada tivesse acontecido. E o baterista está lá até hoje. Agora fala para mim, se um negócio desse acontece lá fora. Ô, gente, se não é o ágape que Deus coloca no coração da gente, esse negócio não dura um ano. A igreja só permanece por causa do amor de Deus que está derramado em nossos corações. Nós não conseguimos ser igreja sem o ágape. E só tem como ter ágape se tiver o fruto do Espírito. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é ágape. A primeira característica das 9, a primeira é ágape. Se não tiver ágape, se não amar incondicionalmente e sacrificialmente, mas pastor, mas ele tem bafo, ágape. Pastor, mas ele é chato, mas o senhor não imagina o quanto que ele é chato. Ágape. Pastor, mas ela é mandona. Mas não é mandona assim, mandana igual chefe. É mandona num nível assim de cacique. Ágape. Pastor, mas ela é fofoqueira. Aqui não tem, interior de Minas, um café bom desse, um frio gostoso. Aqui é mil maravilhas. Mas lá no Espírito Santo, em São Paulo, então, meu filho, nossa Deus. Uma benção. Eu pregando em São Luís do Maranhão, a gente usa essa expressão, né? Ó, fulano quando morrer, tem que ter 2 caixão. Conhece essa? Uma é para o corpo e o outro para a língua. Aí eu fui fazer essa brincadeira lá no Maranhão, aí terminou o culto, eu com o pastor lá despedindo, um irmão chegou e falou: pastor, esse ditado aqui é diferente. Eu, é? Como é que é? Ele falou: não, é porque aqui tem a Vale, né? E tem a Vale aqui em São Luís e traz o minério lá de Carajás. E o trem da Vale traz o minério. E o trem da Vale, pastor, são 32 quilômetros de vagão, um atrás do outro. 32 quilômetros de trem. Aí eu, tá, mas e o ditado? Ele falou: aqui a gente fala assim, ó, fulano quando morrer, o corpo vai no caixão, a língua vai no trem da Vale. Maravilhoso. Você já imaginou, rapaz? Não, tem umas donas que eu vou te falar, não tem uma boca, tem um bueiro. Pesada essa, né?
Eu vi uma dona falando para outra isso na porta da igreja uma vez. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A outra, nossa, isso não é uma boca, isso é um bueiro. Aí a outra, e você que não sei o que? Eu falei, eita, ó, peguei caminho de casa, vou me meter nisso nada, velho. Não. Olha o tamanho dessa saia, está muito curta. Ah, é? Me dá um pedaço da sua língua que eu completo o resto do vestido. Negócio de... Então, queridos, olha só. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas crises, nossas lutas. Estamos todos no mesmo barco. E se não for o ágape, a gente não consegue sobreviver 66 anos. Portanto, meus amados irmãos, Paulo não precisava amar os coríntios, ele sabia todos os defeitos, ele tinha o direito de não chamá-los de amados, mas ele chama. Paulo não precisava chamá-los de irmãos, porque eles eram fruto do ministério de Paulo, discípulos, filhos na fé. Paulo poderia chamá-los de qualquer coisa, mas ele os chamou de amados irmãos. Paulo desceu no nível deles. Somos iguais, somos irmãos. Porque a eclesiologia de Paulo é essa: só tem um cabeça. Quem não é cabeça é corpo. Então, alguém aqui é cabeça da igreja? Você, meu filho? Você é o cabeça da igreja? Não é possível, você nasceu em Belém? Descendente de Davi? O Messias em Manhuaçu? E o menino está bonito, estiloso, com... Como é que é o nome desse negócio aí, meu filho? Cachecol? Nossa, você é chique demais, hein? Quem é seus pais? Está onde? Está aqui? Você veio sozinho? Ah, você e sua mãe. Cadê sua mãe? Está para lá? Não? Está do outro lado das cadeiras? Quem é a mãe dele? Ah, é a senhora aí? Você é o quê? Você é o quê? Você é irmão dele? Você é o quê dele? Hein? Você está muito enxerido, hein? Mamãe, prazer em te conhecer. Como é que é o seu nome, meu filho? Heitor? Heitor? Menino bonito, né? E ela ainda bota um cachecol para humilhar mais ainda nós. Menina, tá de parabéns. Véio. Quem é a cabeça da igreja? Ele levantou a mão. Sabe que a palavra cabeça, ó, abre o parênteses aí, agora começa, ó. Profecia, hein? A palavra cabeça em hebraico é rosh. Rosh. Ainda hoje, nas sinagogas, o líder de uma sinagoga, o principal da sinagoga, é chamado de rosh. Por isso Paulo pega essa figura e aplica na igreja. Jesus é o nosso rosh, é o nosso líder principal, cabeça, porque aí, quando passou para o grego, virou Kefas, né? E aí, cabeça. Mas o rosh é o líder. Cabeça no sentido de que lidera os que estão abaixo. Então, assim, é lógico que a minha pergunta não era essa. Mas se ele levantou a mão, por algum motivo, me parece que Deus tem um chamado na vida dele e ele pode ser um grande líder. Fecha o parênteses, vamos continuar. Então, por que Paulo chama eles de irmãos? Porque Paulo reconhece que, apesar de ser líder deles, apesar de ter autoridade sobre a vida deles, ele também é um deles. Fraternidade, senso de igualdade,
Somos todos iguais diante de Deus. Não tem mais nem menos importante, não tem mais nem menos valioso. Não existe isso na igreja. Estamos todo mundo no mesmo barco. Precisamos ser irmãos. O Pai é nosso. O pão é nosso. Jesus não falou, e olha, meu Deus, Jesus é maravilhoso demais. Ele é o único ser humano que pisou na terra que podia dizer meu Pai. E ele disse, Pai nosso. O unigênito de Deus é Ele. Ele era o único que tinha o direito de dizer, meu Pai. Unigênito. E ele disse, Pai nosso. Portanto, queridos, na igreja não há lugar para hierarquia, para níveis de importância, quem é mais, quem manda mais. Não. Todos estamos aqui para servir, cada um no seu dom, cada um no seu ministério, cada um com sua vocação, cada um cumprindo o seu papel e todos iguais perante o único que é cabeça, o Cristo. Dono da igreja é Jesus. Ponto. O resto todo mundo obedece. E que seja assim, para a glória dele. Amados irmãos, temos que ser irmãos, viver como família mesmo. Às vezes a gente encontra os irmãos na rua e, pastor, esse daqui é meu irmão, prazer. Não, pastor, mas é meu irmão de sangue. As pessoas explicam, como quem diz, né? Irmão da igreja é uma coisa, irmão de sangue, de família é outra coisa. Espera aí. O sangue que me colocou nessa família foi o sangue de Cristo. O sangue que te colocou nessa família foi qual sangue? Foi qual sangue? Foi o de Cristo? Então muito prazer, nós somos irmãos de sangue. De sangue. Família sanguínea. É o mesmo sangue que nos uniu, irmãos. É o mesmo sangue que nos perdoa. É o mesmo sangue que nos une. Todos estamos redimidos debaixo do único sangue, o sangue de Cristo. Não há espaço para vivermos de outra forma a não ser como uma família, se sacrificando uns pelos outros, amando, compreendendo, perdoando, buscando baqueta na porta da igreja. Louvado seja Jesus! Irmãos fraternos, como disse o salmista, como é bom, gente, como é agradável, como é suave, como é maravilhoso quando a gente vive como família, quando os irmãos estão unidos. Muito precioso. Aí alguém poderia perguntar, precioso, o preço é muito alto, precioso quanto? Aí o salmista diria, tão precioso quanto cada gota do óleo que ungiu o primeiro sacerdote. E na cabeça escorreu pela barba e pela roupa dele, Arão. Sabe aquele óleo que ungiu o primeiro sacerdote? A união dos irmãos é preciosa tanto quanto aquele óleo. Aí a gente pode olhar e dizer, mas óleo precioso? Por que ele não falou ouro, diamante? Mas o artefato mais caro do mundo bíblico é o óleo. Até hoje, inclusive. É uma das coisas mais caras. Você quer ver? Quanto é que está 1 litro de gasolina? R$6? 5,60? Está caro? Quanto que é 1 litro de Coca-Cola? R$7, R$8, 1 litro só, não é 2 não, 1.
6 conto, mais ou menos o mesmo preço da gasolina. Tá caro? Ok. Quanto é 1 litro de azeite? 30, 40, meio litro. É R$60. Azeite é 10 vezes mais caro que gasolina e Coca-Cola. Hoje em dia, com revolução industrial, com marketing, com concorrência, com péssima qualidade do produto para ter mais lucro, hoje em dia, que está muito, extremamente mais barato que no mundo bíblico, óleo continua sendo 10 vezes mais caro que gasolina e Coca-Cola. Agora imagina no mundo bíblico, que era um negócio raro e que tinha 4 utilidades. Se serve para 4 coisas, então o preço multiplica por 4. Óleo, no mundo bíblico, serve para o que serve para nós. Fazer comida, botar na comida. Utilidade gastronômica, primeira. Mas também servia de forma medicinal. Porque no mundo bíblico não tem pomada. Então machucou ou tem qualquer coisa na pele, o que é que passa? Óleo. No mundo bíblico não tem sonrisal, sal de fruta, omeprazol. Então tá mal do estômago, o que é que toma? Um gole de óleo. Óleo na Bíblia também é remédio. Então é para botar na comida, é remédio. Óleo na Bíblia também serve para iluminar os ambientes, porque é o combustível usado para as lâmpadas. Então, o que a gente paga no preço do azeite, mais o que a gente paga numa hipoglós e numa caixa de omeprazol e um vidrinho de sal de fruta, mais o que a gente paga de energia, é CEMIG ainda aqui, não? Energisa? Foi privatizado também, né? Quando eu era criança era CEMIG, né? Aí, vai somando o preço. O litro do azeite, R$60. Mais o preço de um hipoglós, um sal de fruta e uma caixa de omeprazol. Mais o que paga de energia. E mais as coisas que usa no culto aqui, ó. Por quê? Porque o óleo era usado também em eventos religiosos, para ungir as pessoas. E tome óleo, porque tem que dar um banho no cara. Agora imagina o preço que era isso. Dizem os eruditos que, trazendo de forma análoga para os dias de hoje, 1 litro de azeite custaria em torno de $700. Esse era o impacto financeiro para uma pessoa adquirir 1 litro de óleo nos dias da Bíblia. É por isso que o salmista diz: quando nós estamos unidos, isso é muito precioso. Assim como o azeite é caro, a nossa comunhão é muito cara. E custou muito cara para Deus, custou a vida do seu filho, portanto valorize, porque isso teve um preço altíssimo. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, visto que se aproxima aquele dia, admoestemo-nos uns aos outros e amemo-nos uns aos outros, disse o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É tão precioso quanto o óleo. Aí talvez a gente não entende de óleo. Não, salmista, eu não entendo de óleo, não sei o preço de óleo, não entendo nada de óleo. Você pode me dar um outro exemplo? Porque eu não entendi ainda o valor da união. Aí ele, você não entende de óleo? Tá. Você mora na Palestina? Sim, eu vou cantar o seu salmo, eu moro na Palestina. Então você conhece o Monte Hermon, não conhece? Que fica lá ao extremo nordeste da Palestina? Sim, eu conheço o Monte Hermon. Então, a união dos irmãos é tão importante quanto os orvalhos. Os orvalhos que descem do Hermon e escorrem sobre os montes de Sião. Aí as pessoas, agora eu entendi, salmista.
Entendi a importância da união. Aí você que está ouvindo diz, pastor, mas eu não entendi nada. O que tem a ver, irmão? Porque a gente não mora lá. Qual era a crença daquele tempo? Eles não tinham compreensão geológica, hidrográfica que nós temos hoje. Então, como eles entendiam que os rios surgiam? Como que surge um rio? Eles não tinham a compreensão que nós temos de uma nascente, de um lençol freático, brota uma água que escorre e vai juntando com outras águas e que pela gravidade correm todas para o mar, que evapora, que chove, que vai para o lençol e que brota lá na fonte e que corre para o mar, o ciclo da água, que qualquer criança nossa aprende nos primeiros anos da escola. Mas lá naquele tempo do salmista, 3.000 anos atrás, ninguém sabia que era dessa forma. Então, como que eles achavam? Porque eles foram subindo o Rio Jordão. Da onde vem essa água que nos mantém vivos? Porque a gente vive da água desse rio. É a água do rio que irriga a terra para dar o fruto, é a água do rio que dá o peixe, é a água do rio que sustenta esse monte de gente aqui na Galileia e que vai escorrendo até lá embaixo no Mar Morto, e todo mundo vive em função desse rio. Então, de onde vem esse rio? Aí subiram o rio acima, deram aonde? No pé do Monte Hermon. Uma grande lagoa de água cristalina, gelada, tipo aqui no Caparaó. E o Monte Hermon, e aí eles subiram o monte, uma poça gigante de água aqui, mas deve vir lá de cima. Então subiram. Chegou a noite, eles dormiram, acordaram. O que é que tem de manhã sobre as folhagens das árvores? Orvalho. Então aquelas pequenas gotículas em cima das folhas, o orvalho. Qual a conclusão que eles chegaram? Os orvalhos se unem e formam uma gota. Plim! Aí as gotas se unem e formam um filete de água. Os filetes se unem e formam um ribeiro, que se unem e formam o Rio Jordão. Conclusão que eles chegavam e que eles tinham naquela época: o Rio Jordão é resultado da união dos orvalhos do Hermon. Ou seja, cada um de nós é um orvalho. No orvalho não dá para tomar banho, no orvalho não dá para matar sede, um orvalho não faz nada, mas quando eles se unem, eles formam um rio que abençoa muita gente. Essa era a forma como eles compreendiam, por isso o salmista botou nessa poesia para dizer para nós: sozinhos não fazemos nada, mas juntos podemos ser um grande rio que corre do trono de Deus e que abençoa toda uma região. E você olhando a geografia do negócio, aí é que o salmo fica mais bonito mesmo. Porque você vê lá no Hermon, o Rio Jordão, que abre ali na Galileia, vira aquele grande mar, que é um lago de água doce, mas é gigante. Aí ele continua descendo e vai até lá ao sul, que abre novamente numa grande bacia, que é fechada. E aí a água ali fica empoçada, parada, e ela não continua até o mar. E aí lá embaixo, por ser uma bacia fechada, então o acúmulo da água durante milhares e milhares de anos, não sei quantos anos tem um planeta Terra, mas a água que corre por aquele vale e vai levando pelos minerais, né? Vai levando os sais minerais, por isso que o mar é salgado, porque a água brota doce, vem passando pelas pedras, pelos minerais, e vai levando os sais. E aí a junção de todos os sais, de todos os rios, ficam juntos ali no oceano, ele fica salgado. Então é por isso que o mar Morto é salgado, porque ele
empoçou a água do Jordão, que desce ali, sabe Deus quanto milhares de anos que aquela água desce. E olha que interessante, o mar da Galileia é doce e próspero, tem peixe, gera vida e mora um monte de gente em volta dele. O Mar Morto é salgado, nem bactéria fica viva naquele lugar, por isso que o nome dele é Mar Morto. Interessante que num salmo que está falando de união, Deus inspirou o salmista a usar esse ponto geográfico do mundo. Eu não sei se você já entendeu, então eu vou explicar. O mar da Galileia recebe de cima do Hermon e manda para baixo. Recebe de cima e manda para baixo. Recebe de cima e manda para baixo. E ele é doce e próspero. O lá de baixo faz o quê? Não, tudo para mim, tudo meu, ó, tudo meu, não dou nada para ninguém, vocês se viram aí, ó, vai parar tudo em mim, tudo em mim. Ele ficou salgado e morto. O contrário de cristianismo não é ateísmo. Ateísmo é o contrário de teísmo. Tem gente que crê, tem gente que não crê, pronto. O contrário de cristianismo é egoísmo. E o cara, na ilusão de que sendo egoísta ele vai crescer, na verdade, sendo egoísta, ele vai ficar azedo, salgado e morto. E aquele que recebe de cima e manda para baixo, recebe de cima e manda para baixo, aquele que distribui, aquele que não é depósito de bênção, é canal de bênção, esse permanecerá doce e próspero, porque não falta semente para quem semeia. Amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes. Vou fazer as 3 de uma vez para acabar. Tem que acabar, né? É 11h30 que acaba, pastor? Amém. Ou é 11h que acaba e eu já estou passando muito aqui? É 11h30? Ô gente, fala, meu Deus. É 11h30 mesmo? É 11h. Alguém já falou a verdade aí. Amados irmãos, eu preciso só de mais, deixa eu ver, 2 minutos. Quem me dá 2 minutos aí? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Brincadeira. Amados irmãos, sejam firmes, constantes, abundantes. Firmeza, constância e abundância. Essas 3 características tornam qualquer coisa saudável e próspera. É só ter tempo hábil. Portanto, por que uma igreja continua? Como que uma igreja fica saudável? Quando ela ama, quando ela vive como família, fraterna. E quando ela é firme, constante e abundante. Firmeza, fazer o que é certo. Não é fazer o que dá certo. Fazer o que é certo, firmeza. E firmeza não é rigidez. Às vezes a gente confunde isso e paga às vezes um preço muito caro, sendo rígido, quando na verdade só precisava ser firme. Não precisa de rigidez, só precisa de firmeza. Uma palmeira, um coqueiro, não é rígido, mas é firme. Todas as árvores caem, a palmeira continua. Por quê? Porque ela é firme, a firmeza está na base, não naquilo que é visto. O que é visto é flexível. Não precisa ter rigidez, só precisa ter firmeza.
E a gente confundiu firmeza com rigidez. E viramos durante décadas uma igreja muito rígida. Quando na verdade a única necessidade era sermos uma igreja firme, firmada na palavra. E não precisava de rigidez. Quanta gente nós perdemos, quanta gente nós afastamos, porque ao invés de ser firmes, nós fomos rígidos. Firmeza é fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Constância é fazer sempre. Faz hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, faz com gente, sem gente, com muito, com pouco, faz com crítica, faz com elogio, faz sem ninguém falar nada, faz porque tem que fazer, faz porque gosta de fazer, faz, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura, e a gente vai constantemente servindo a Deus, porque nós não fomos chamados para dar um tiro rápido de 100 metros, nós fomos chamados para uma jornada, para uma maratona, é uma vida caminhando, então não precisa de pressa, não precisa correr, não precisa desesperar, é só manter a constância, vamos, e não é que chegamos? Fazer o certo, fazer sempre e fazer mais do que o necessário. Abundância. Ah, não, vou fazer só isso aqui, tá bom. Faz mais. Ah, me pediram para limpar só essa caixa aqui, ó. Aí eu cheguei e limpei essa caixa. Porque me pediram para limpar só essa. Ah, mas tem mais duas aqui e ainda tem outras ali atrás. Não, mas me pediram para limpar só essa. Aí Paulo está dizendo, não. Se você fizer só essa, você vai fazer o que pediu. Mas você vai ficar na média. Sabe como que o dicionário define quem está na média? Mediocre. Medíocre. Está na média. Sabe como Jesus chama isso? Morno. Um tempo atrás, na igreja lá em Vila Velha, tínhamos uma programação na sexta-feira, primeiro dos adolescentes, depois dos jovens, sexta free. Os adolescentes saindo, eu estava no gabinete, saí, fui lá dar uma olhada, o pastor da juventude estava lá com eles, despedindo os adolescentes, chegando o pessoal da faculdade, os jovens, e aí a galera, final de semestre, quem passou, quem não passou e tal. Aí o menino, eu passei bem pra caramba. Tirou quanto? Ele falou 7. Aí o cara, que isso, rapaz, passou bem, tirou 7. Ele falou, 7 é 10. Eu tirei 7, passei. E o cara que tirou 10, passou também. Então todo mundo passou, 7 é 10, é a mesma coisa. Aí eu ouvi aquilo e falei, como é que é, meu filho? 7 é 10, pastor. Eu falei, não, 7 é 7. 10 é 10, ué. Não, pastor, é a mesma coisa, todo mundo passa. Eu falei, não. Do 7 para o 10, a diferença é uma ponte que cai. É um prédio que desaba. É um paciente que morre na mesa. É alguém injustiçado pela falta de competência de um profissional medíocre. Você foi chamado para mediocridade, meu filho? Ou para excelência? Que história é essa? A gente não faz para passar. A gente faz para sobrar. Tem que fazer o certo, tem que fazer sempre e tem que fazer mais do que o necessário. Firmes, constantes e abundantes. Esse é o convite da Bíblia para nós. Menos que isso, não é do Novo Testamento. Portanto, pense o que você quiser. 7 características de um casamento saudável, de uma empresa saudável, de uma igreja saudável, do ministério saudável, do professor saudável. Qualquer coisa, tem que ter o quê? Amor, fraternidade, firmeza, constância, abundância e trabalho. Firmes, constantes e abundantes na obra. Tem que trabalhar, gente.
só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Deixa eu te dar uma notícia. Pela graça, mediante a fé, é só a salvação, tá? Pela graça, mediante a fé em Jesus, é só a salvação. O crescimento, a prosperidade, o avanço, a progressão, a bênção, o sonho, a realização, tudo isso aí tem um preço a ser pago, e o preço é de trabalho. Tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, tem que fazer o certo, fazer sempre, fazer mais do que necessário, tem que amar o que faz, tem que ser amigo de quem faz, assim a gente consegue alcançar aquilo que deseja ou que precisa. É por isso que uma igreja permanece, porque ela ama, porque ela é fraterna, ela é firme, constante, abundante, ela trabalha e ela não se esquece da principal característica. A sétima, e 7 na Bíblia simboliza perfeição, né? Então qual é a característica perfeita de uma igreja saudável? O Senhor. Na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se Jesus não estiver no centro, nada fica saudável. Se Jesus não estiver na conversa, não será saudável. Se Jesus não estiver no trono, se Jesus não estiver mandando, se Jesus não for o cabeça, se Ele não for o alvo, nada disso vai valer a pena. Vai ser tudo inútil, vai ser tudo em vão. Portanto, o que dá sentido, significado e propósito para tudo o que fazemos é o dono da igreja, é o nosso Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós. E faz esse projeto chamado igreja dar certo. Portanto, o nosso papel é amar, sermos irmãos, sermos firmes, constantes, abundantes, trabalhando e deixando Jesus mandar. Aí a coisa funciona. E é esse Jesus que precisa estar no centro. Um Jesus que se esvaziou da sua glória. Um Jesus que não era dono de nada, mesmo sendo o dono de todas as coisas. Um Jesus que abriu mão da sua glória. Um Jesus que esvaziou-se de si mesmo. É impossível pregar o Cristo que se esvaziou estando cheios de nós mesmos. Tem que ser Jesus, gente. Ele é o modelo, Ele é o alvo, Ele é o exemplo. Ele, porque dele, por meio dele e para Ele. Disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado. O berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que veio pelo caminho andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado, por acaso era dele? Era emprestado. E aquele barco? E aquele lago? E aquele peixe? E o pão que deram em sua mão e que por ele foi multiplicado? Por acaso era dele? Era emprestado. O peixe que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago, indo para o outro lado, de quem que era o barco? Era emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. E o madeiro, em que ele foi crucificado? Fixado, de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E o túmulo em que ele foi colocado?
mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, humilhado, sem direito a um funeral decente, enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Ele abriu mão de todas as coisas, porque ele só quer uma coisa: ser o dono do seu coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Louvado seja o teu nome e as verdades eternas que o Senhor nos revelou nessa manhã. Muito obrigado pela plantação, pelo sustento, pelo mantimento dessa igreja aqui há 66 anos. Eu tenho absoluta certeza que isso só aconteceu porque aqui teve gente que amou como o Senhor ama. Quero te agradecer porque aqui tem gente que vive como família. São irmãos, são fraternos, são perdoadores, compreensivos, acolhedores, admoestando uns aos outros e permanecendo unidos no amor do Senhor. Obrigado, Deus, pela firmeza, pela constância e pela abundância que muitos trabalharam e trabalham e trabalharão aqui por causa do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. São esses 66 anos. Que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração, e que o Senhor seja glorificado por esses 66 anos e continue sendo honrado pelos séculos dos séculos. Amém.